Pessoal, vou interromper a programação do final de semana de vocês para atualizá-los sobre os últimos acontecimentos em relação à nossa nova busca pelo corpo da Isabel. Nos últimos 3 meses houve uma reviravolta absurda e não tenho conseguido nem fazer nenhuma publicação aqui, não tenho conseguido, como eu sempre falo em off, que a vida acontece, né? Senti que esse é o momento de atualizá-los sobre o que anda acontecendo e o que ainda vai acontecer. Então já aviso que vai ser um vídeo longo. Para quem não tiver tempo agora, nesse momento, salva para depois assistir com calma e tentar acompanhar a ordem cronológica da coisa. Bom, eu só vou voltar um pouquinho na linha do tempo, para quem não me conhece e de repente caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e está tomando conhecimento do caso agora. O que aconteceu em 2011, eu e o Rodrigo tivemos nossa primeira filha. Ela nasceu prematura, aos 7 meses de gestação, depois de uma gestação de risco, onde eu fiquei internada por 30 dias no Hospital HCN em Niterói, que hoje chama CHN. Ela nasceu no dia 21 de setembro, ficou internada 6 dias na UTI neonatal do HCN, com 6 dias de vida ela faleceu. Quando nós fomos fazer a remoção do corpo, o Rodrigo foi fazer a remoção do corpo, eu estava no cemitério com a minha família e amigos aguardando a chegada do corpo. Foi identificado que o corpo dela havia desaparecido. Foram 3 anos e meio de investigação e o corpo dela até hoje não foi encontrado, ninguém foi preso, nem responsabilizado. Escrevi um livro que vai ser lançado em breve, já está assim, bem nos 45 do segundo tempo mesmo, no finalzinho do finalzinho. E aí estou eu, né, tocando a minha vida, com os meus afazeres, enfim, criando meus 2 filhos que eu tive depois da Isabel, quando chega até a mim a notícia de que no dia 6 de abril, agora de 2026, o CREMERGE fez uma fiscalização de rotina no Instituto Figueira Fernandes, que é vinculado à Fiocruz, e que fica na zona sul do Rio de Janeiro, e nessa inspeção de rotina encontraram 27 corpos de bebês armazenados em tonéis de formol. Esses corpos estavam ali, sabe-se lá Deus por quê, alguns desde 2010. É claro que quando eu recebi essa informação, na mesma hora, né, me acendeu um alarme, um alerta, minha intuição gritou aqui dentro, e eu não acredito em acasos. Então, dali mesmo, eu recebi essa notícia um pouco depois, lá pelo dia 25 de abril, e aí eu comecei uma maratona, né, para averiguar, para saber o que estava acontecendo, o que estaria por trás desses 27 corpos de bebês. E fui catar todas as reportagens, tudo o que tinha sobre o caso. E aí, através de uma matéria do Globo, eu consegui entrar em contato com a doutora Thaisa Bittencourt, ela que é a defensora pública federal responsável pela investigação, porque o Ministério Público e a Defensoria Pública querem saber o que estava acontecendo, por que aqueles bebês estavam em tonéis de formol, né, de forma tão indigna, enfim, monstruosa. E entrei em contato com ela, e ela juntou a situação do desaparecimento do corpo da Isabel ao caso do IFF, levou ao Ministério Público Federal, né, juntou no procedimento de ação judicial da Defensoria Pública da União. Entrei também em contato com o Dr. Cláudio Calo, que ele é promotor público do Rio de Janeiro, e ele foi o promotor responsável pelo inquérito, pelas investigações sobre o desaparecimento do corpo da Isabel, na época lá, né, de 2011 a 2014. E aí entrei em contato com ele obviamente, né, me deu todo apoio, e a doutora Thaisa entrou em contato com ele para fazerem uma reunião e discutirem as atitudes que deveriam ser tomadas a partir daquele momento. E a primeira atitude a ser tomada, claro, é suspender, seria suspender a cremação ou o enterro, né, desses bebês, porque se há a possibilidade de um desses corpos ser da Isabel, até porque existe um corpo que não tem identificação, então a primeira coisa era suspender a cremação e o enterro, né, para que fossem feitos exames de DNA comparativo.
É claro que existem também a questão né, de peso, comprimento, mas aqueles que tivessem mais ou menos com as características da Isabel deveriam passar por exames de DNA comparativo, né? Então esse foi o primeiro passo. Algumas das pessoas que nos ajudaram muito à época, de 2011 a 2014, durante as investigações, e que foram como amigos, né, pessoas da nossa família, que pegaram nossa mão e se tornaram nossas vozes quando a gente não conseguia sequer respirar. Entre elas estavam Ricardo Boechat, que eu carinhosamente comecei a chamá-lo de meu caro amigo, Boechat, Rudolf Schneider, seu grande, né, braço direito e amigo, parceiro de longa data, e todo o pessoal da produção da Band News FM. E é claro que ao me deparar com a possibilidade de finalmente encontrar o corpo da Isabel, eu mandei mensagem para ele, até porque ele já estava sabendo do livro, muito orgulhoso, inclusive, virão no lançamento do livro, e passei tudo isso para ele, né, e na mesma hora ele quis marcar entrevista, ele quis fazer uma matéria sobre o caso, até para poder apurar mais alguma coisa. Então, no dia 11 de maio, eu vou até colocar o link na bio, mas vocês podem descer um pouquinho, não precisa muito, porque, como eu disse, eu não ando publicando muita coisa, estou realmente sem tempo nenhum, mas só descer um pouquinho, eu coloquei um vídeo longo, acho que foram quase 8 minutos de matéria, né, mas eu coloquei num reel a entrevista toda, tá? E eles apuraram que, na época, 2010, 2011, ou seja, justamente quando a Isabel faleceu e seu corpo foi subtraído, que descobriram que esse instituto IFF, que é da Fiocruz, não poderia fazer abortos, né, procedimentos de abortos legais, né, que alguns abortos são legais no país, e nem nenhum procedimento, nenhum parto de alto risco. Eles não tinham autorização para isso na época. Então, ora, o que esses corpos, né, lá de 2010, de 2011, estavam fazendo ali naqueles tonéis? Né? Isso é uma das perguntas que agora está sendo investigado. Isso acendeu um alerta maior ainda dentro da gente. Passei isso tudo para a doutora Thaisa Bittencourt, para o doutor Cláudio Calo, e ela juntou, né, novamente essa informação ao Ministério Público Federal e solicitando do CREMERGE, solicitando do próprio instituto, né, o IFF, respostas sobre isso. Mas é claro, né, gente, assim, o Ministério Público, na época, né, do desaparecimento da Isabel, teve inquérito policial, tiveram as investigações, o Ministério Público trabalhou quase que expressamente com a possibilidade de venda clandestina para uma instituição de pesquisa. E o IFF é essa instituição de pesquisa. Só para vocês entenderem um pouco mais como que o buraco é mais embaixo. Obviamente, o IFF, né, / Fiocruz, eles jamais colocarão isso num documento oficial de que algum corpo chegou lá de forma clandestina. Vão falar que todos os corpos chegaram lá, né, ou todos os fetos ali, aqueles bebês, são frutos de procedimentos legais que aconteceram ali, dentro do instituto. Então, se chegou algum corpo de forma clandestina, sem prontuário, eles não vão falar. E tem um corpo lá, que está sem prontuário, sem identificação. E esse corpo pode ser o da Isabel. E quando a matéria da Band foi ao ar, a Band News FM, o Dr. Cláudio Calo, eu até coloquei aqui nos stories, para quem se lembra, para quem viu, mandou uma mensagem muito emocionado, dizendo que ouviu, e me parabenizando, inclusive, pela força, por estar lutando até hoje, quase 15 anos depois, e dizendo que passou um filme pela cabeça dele, enfim, e ficou muito emocionado, e realmente parece que eu estou vivendo 2011 de novo, só que agora com mais reforço, e com mais maturidade também. E aí, quando foi em meados de junho, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal me mandou um e-mail dizendo que eles estavam já cientes do caso, acataram, né, essa demanda e solicitaram providências urgentes da Polícia Civil, do CREMERGE, do Ministério Público do Rio de Janeiro
solicitando respostas e colocando novamente, inserindo o caso da Isabel a essa questão dos bebês do IFF. E aí eu fiquei aguardando, né, de novo, a resposta deles, comissão, e responderam enviando os ofícios que eles receberam do próprio Instituto, né, do IFF, da Fiocruz e da Polícia Civil. Quem ficou com essa atribuição foi a Divisão de Homicídios da Barra da Tijuca. O IFF, claro, vai dizer, né, e disse que não chegou nenhum corpo lá, oriundo do HCN, e aí eu já falei de novo, né, não precisa muito ter veia investigativa para ligar o Lé com o CRE, né, para ficar claro de que eles não vão depor contra eles mesmos, né? Eles não vão falar, não, pois é, em 2011 nós recebemos aqui um corpo que foi vendido, nós compramos aqui um corpo, né, de forma clandestina para pesquisas. Eles não vão falar isso, ninguém vai falar isso, né? Eu não estou dizendo que é ela, mas se ela estiver lá, eles não vão falar. E disseram também que desses 27 corpos, 14 já foram sepultados. Ou seja, a gente precisa correr contra o tempo para que esses 13 corpos, né, não sejam cremados, não sejam sepultados, até que se faça o exame de DNA. A Polícia Civil, a Divisão de Homicídios da Barra da Tijuca, respondeu dizendo que eles não estavam sabendo do caso dos corpos encontrados nos tambores de Formol, mas que a partir, né, da minha denúncia, da minha demanda, eles tomaram ciência e enviaram ao CREMERGE, né, que é o órgão que descobriu esses corpos lá. Então pediram agora providências do CREMERGE, porque, né, eles estão considerando abrir um inquérito policial para investigar e verem se realmente o corpo da Isabel está ali. Agora estamos com o Senado Federal fazendo pressão, tomando conta, né, exigindo investigação, exigindo apuração. Estamos novamente com a Divisão de Homicídios, graças a Deus agora sem o Rivaldo Barbosa. E parece um filme, sabe, gente? Parece que eu realmente voltei, né, a 2011, mas como eu disse para vocês, agora mais madura, mas com ainda mais força, sabe? Não sei se é ela, não sei se nós vamos encontrá-la agora, mas o que eu sei é que eu tô fazendo aquilo que o meu coração tá mandando. Eu nunca consegui deixar pra lá. Por mais que às vezes eu me sinta muito cansada. Eu nunca consegui olhar pra alguma coisa que eu quis muito e conviver com aquele sentimento de eu podia ter tentado um pouco mais. Então, de novo, eu não sei se é ela. Eu não sei se nós vamos encontrá-la finalmente agora. Mas eu sei que uma hora eu vou encontrar. Eu sei que eu não vou parar. E se tiver alguma coisa nebulosa, ainda que não seja a Isabel, mas se tiver alguma coisa oculta, alguma coisa errada em relação a esses bebês do IFF, vai vir à tona. Bom, gente, quase 15 anos de busca e eu cheguei até aqui. O livro sai em breve e a Isabel está sendo procurada pelas pessoas certas, nos lugares certos. Eu não parei e nunca vou parar. Ainda que não seja ela agora, eu vou continuar, não tem como. É mais forte que eu, tá na minha alma, tá no meu coração. É o instinto da mãe leoa, né? Então, sigam aqui para as próximas atualizações. Algumas pessoas já me ouviram dizer isso, repetir, que um anjo chamado Isabel é um organismo vivo. Isabel tem seu próprio tempo. E quem sabe agora, próximo dos seus 15 anos, do seu aniversário de debutante, ela vai nos trazer esse presente. Vai me dar, finalmente, esse fechamento de ciclo e um sossego, sabe? Um sossego muito grande. Quem é mãe, quem já perdeu um bebê, já perdeu um filho, independente da idade que seja, sabe do que eu tô falando, porque não é só um corpo. Eu espero que eu consiga trazer boas notícias nos próximos vídeos. Eu espero que eu traga um desfecho positivo para todos nós. Obrigada por ter ficado até aqui e um beijo grande.
uma excelente semana para todos vocês.